Boa noite, estamos aqui em mais uma live, em mais uma programação, neste culto abençoado. Estamos aqui direto da congregação do Recanto Alvorada. Que o Senhor Jesus venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Fique conosco, participe com a gente do culto. Vocês podem participar conosco neste culto, comentando, fazendo o seu pedido de oração. Tem irmãos aqui nos auxiliando, marcando o pedido de oração. Coloque o seu pedido, que no final do culto o pastor vai estar levantando um clamor pelos pedidos de oração. Fique conosco, Deus está neste lugar. A palavra de Deus diz assim, Mateus 18:20, que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali Ele se faz presente. Deus está presente aqui, Deus está presente aí na tua casa, no teu lar, através da transmissão, através dessa live. Que o Senhor Jesus possa operar grandes maravilhas no meio de nós. Eu queria deixar um versículo para a igreja, que está um salmo muito conhecido, que é o Salmo de 146, capítulo 146, que diz assim o título: a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Deus, Ele é fiel, meu irmão, e Ele continua sendo fiel. No versículo 5 diz assim, que bem-aventurado aquele que tem, ó Deus de Jacó, por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Meus irmãos, eu meditando nesse salmo hoje à tarde em casa, e eu pude comprovar que Deus, Ele continua, o mesmo Deus que fez os céus e a terra, é o mesmo Deus que continua fiel, que tem fidelidade para conosco, é o mesmo Deus que faz justiça, é o mesmo Deus que continua libertando, é o mesmo Deus que continua abrindo os olhos aos cegos, é o mesmo Deus que continua levantando os abatidos, é o mesmo Deus que guarda, que ama, que consola e reina para sempre. Esse é o nosso Deus. Talvez nós estamos ouvindo vários rumores de tantas coisas que a gente tem ouvido durante esses dias. Eu quero te dizer, você que está aí nos acompanhando através dessa transmissão, que o nosso Deus, em meio às tempestades, dificuldade, desespero da vida, Ele continua fiel. Esse Deus nosso, Ele é poderoso e Ele é fiel. Ele não desiste, meu irmão, de mim, e Ele não desiste da sua família, porque o nosso Senhor vive, o nosso Senhor reina, o nosso Senhor reina de geração em geração. É momento de nós adorarmos o Senhor, é momento de nós entregarmos a nossa vida, a nossa adoração ao Senhor neste momento. Talvez durante este dia, no decorrer deste dia, você não teve tempo de falar com o seu Deus, você não teve tempo de agradecer a Ele, você não teve tempo de agradecer a Ele por algo que aconteceu durante a semana na tua vida. E essa é uma oportunidade de nós adorarmos o Senhor, de louvarmos o Senhor. Você que está nos acompanhando aí, né, você pode colocar, digitar aí, escrever um glória a Deus, um aleluia, um Deus abençoe. Participe conosco, Deus está presente neste lugar. E você que está nos acompanhando aí, Deus está aí também. Deus vai mover o teu coração, que antes mesmo de terminar essa programação, esta live, Deus vai continuar falando conosco. Fique conosco, vamos adorar o Senhor com louvor.
louvor, com um hino de agradecimento a Deus, porque o Senhor, Ele vive. Deus, Ele vive. Você pode glorificar, você pode exaltar Ele aí nos comentários mesmo. Você pode falar um boa noite, um glória a Deus, um aleluia, porque o nosso Senhor, Ele vive. Em meio a tantas situações, Ele vive. Em meio às tempestades, Ele continua sendo Deus, porque o nosso Senhor é um Deus que vive, irmãos. Nosso Deus não está morto. Nós não servimos um Deus que não tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve. O nosso Deus, Ele tem boca e fala, Ele tem ouvido e ouve, e Ele tem ouvido o clamor da igreja. Vamos adorar Ele, porque Ele vive. Aleluia. Deus seja louvado. Santo é o Senhor. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e está presente aqui neste lugar, meu irmão.
Fique conosco nesta live. Vamos continuar adorando o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Volte a sonhar. Glória a Deus. Novos sonhos. Aleluia. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas. Aleluia. Esperam por nós. O olho não viu, ouvidos não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Graças. Glorificamos o teu nome, Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Glória a Deus. Santo e eterno é o Senhor. Deus, tu és Vamos maravilhoso. continuar adorando a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Ele merece a nossa adoração, a nossa gratidão. Deus, Ele tem cuidado de nós, meu irmão. Glória a Jesus. Sim, Senhor. Deus, Ele tem sido conosco, com a nossa família.
Aleluia. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Oh, glória a Deus. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás tem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais se vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantam quando estiver frente ao mar e não puder atravessar. Chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Do lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou. Aleluia. Deus santo e poderoso. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Mais uma canção, mais um louvor. Glória a Jesus. Vamos continuar adorando o Senhor. Não perca, meu irmão, a convicção do crer, do acreditar. Em meio a tudo isso que nós estamos enfrentando, muita gente tem perdido esta convicção. Estão perdendo o crer, o acreditar, estão perdendo a fé. Mas que nós venhamos ficar cada dia mais firmes, nós venhamos chegar diante de Deus e pedir para Deus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Nós não venhamos perder, meus irmãos, essa convicção de crer, de acreditar. Nada Aleluia. pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo.
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar, Deus contemplou seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Vamos passar a oportunidade para o pastor continuar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Glória a Deus. Jesus Cristo reine no vosso coração e no coração de todos os seus familiares. É uma alegria, é um prazer poder estar com você nessa live, nessa transmissão. Rogamos para que o Deus Todo-Poderoso te abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Se nessa noite você precisa de uma palavra de ânimo, que Deus libere ao seu coração essa palavra. Se você precisa de alegria da parte de Deus, pois a sua vida se encontra numa tristeza profunda, eu quero dizer para você que Cristo é a solução para alegrar o teu coração e fazer você novamente sorrir. Se você necessita de uma cura, eu quero dizer para você que Jesus, Ele é o dono da cura, Ele é o dono do milagre. Aquilo que você necessita da parte de Deus, creia que através da sua oração e também da sua fé, a graça, misericórdia e bondade da parte do nosso Deus, você há de receber. É uma alegria poder estar com os irmãos. Deus abençoe. Estamos aqui novamente para a glória e louvor do nosso Deus. Você que nos acompanha nessa transmissão, se você tem um pedido de oração, envie-nos o seu pedido de oração, ou se de repente você gostaria de pedir oração por algum familiar, por algum amigo, por algum ente querido seu que não está bem de saúde, de repente se encontra acamado ou até mesmo hospitalizado, esse é um momento oportuno para você colocar nesse pedido de oração o nome dessa pessoa. No final nós estaremos orando, apresentando a vida dessa pessoa em oração. Nós iremos orar em nome do Senhor Jesus. Tá, meu querido, minha querida, que nos acompanha nessa transmissão, eu quero pedir para você, junto com a sua família, pegar a sua Bíblia para nos acompanhar nessa leitura. Nós vamos fazer leitura neste momento da primeira carta de Pedro, capítulo de número 2.
Vou fazer leitura somente do verso 21 e do verso 22. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Vamos fazer leitura o verso 21 e o verso 22, que diz assim: para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisaduras. Ele não cometeu pecado, e nem na sua boca se achou engano. Eu quero orar com você neste momento, rogando que Deus ilumine nosso entendimento e nos dê compreensão da palavra dele. Senhor Jesus, Sim, meu Deus. que neste momento o Senhor visite Sim, meu Deus. cada pessoa que nos acompanha nessa transmissão. Dá um nome, meu Deus. Senhor, eu peço neste momento que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso entendimento, Aleluia. para que possamos, ó Deus, receber a Tua palavra. Sim, meu Deus. Senhor, que as Tuas palavras, Senhor, sejam o alimento para a nossa alma, o refrigério para a nossa alma. Que nessa hora o Senhor fale ao nosso coração, Sim, e ao meu coração de todos aqueles que nos acompanham neste momento, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dar uma palavra, um tema nessa palavra: seguindo as pisadas de Cristo. Nós acabamos de fazer leitura, as cartas de Pedro foram endereçadas aos judeus, e o apóstolo Pedro, ele começa a falar a respeito de como Jesus nos deixou exemplo, como que Jesus, ele para nós se tornou a referência maior. E Pedro, ele diz que para isso nós fomos chamados, porque Cristo, ele padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Cristo é a nossa maior referência. Cristo é o nosso exemplo a ser imitado. Cristo é o nosso exemplo a ser seguido. Seguir as pisadas de Cristo. Ele deixou o exemplo para que possamos seguir as suas pisadas. Seguir as pisadas é andar do mesmo modo que ele andou, é trilhar o mesmo caminho que ele trilhou. O apóstolo São João, na sua primeira carta, 1 João capítulo 2, verso de número 6, ele diz assim: aquele que diz que está nele, em Cristo, também deve andar como ele andou. Infelizmente, muitas pessoas estão se enganando a respeito da vida cristã. Muitas pessoas estão na igreja, dentro de um contexto religioso, mas ainda não estão em Cristo. João, ele diz que aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou. E ele nos deixou o exemplo para que nós venhamos seguir as suas pisadas, para a gente ver se realmente nós, de fato, estamos nele ou simplesmente dentro de um sistema religioso. Então me acompanhe nessa palavra, porque Deus tem algo muito poderoso para falar ao meu e ao seu coração. Nós temos um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser imitado, o Senhor Jesus. Ele nos deixou o exemplo, mas a Bíblia também diz em 1 Coríntios capítulo 11, que o apóstolo Paulo, ele diz
ali para aqueles irmãos: olha, serem meus imitadores, me imitem, assim como eu também imito a Cristo. Da mesma maneira que eu sirvo a Cristo, eu também quero que vocês sirvam a Ele com um bom testemunho, com um caráter irrepreensível. Paulo, ele deixou também um exemplo. Hoje, o que nos falta não é pastores, não é pregadores, não são cantores. O que nos falta de verdade é homens e mulheres que sejam exemplos de santidade. Homens e mulheres que a vida, o testemunho dessas pessoas nos aponta para Cristo. Homens e mulheres, líderes, que a vida, a integridade, o compromisso que essa pessoa tem com Deus, com o Evangelho, gera em nós, desperta em nós um desejo profundo de querer ter um compromisso e um relacionamento assim com Deus. O que nos falta hoje, nesse tempo, são homens e mulheres que a vida é uma mensagem poderosa. Nós podemos falar de tantas pessoas que andaram por essa vida. Se nós pegarmos Hebreus capítulo 11, sobre a galeria dos heróis da fé, a Bíblia vai nos trazer relatos surpreendentes de homens que andaram com Deus, a ponto da Bíblia dizer que essa terra, esse mundo, não era nem digno de ter esses homens andando por aqui. Tamanha a vida de comprometimento desses homens com Deus. A Bíblia dizia: Enoque andou com Deus e Deus o para si tomou. A Bíblia nos aponta a seguir o exemplo dos heróis da fé. Jefté, Abraão e tantos outros homens, Gideão, homens que andaram com Deus, homens que se comprometeram em seguir ao Senhor de todo o seu coração. O que nos falta são homens e mulheres, são líderes, que a vida dessa pessoa nos inspira a santidade, que a vida dessa pessoa nos mostra o que é relacionamento com Deus, que a vida dessa pessoa nos aponta o que de fato é um compromisso com a palavra de Deus. Tem pessoas que têm compromisso com tantas coisas. Nós vemos o comprometimento de muitas pessoas com o seu trabalho, com aquilo que elas fazem, doam-se, dão a sua vida, dão todo o seu tempo por aquilo, porém pecam pela falta de compromisso com o Deus Todo-Poderoso. Uma outra coisa que nos chama a atenção, Jesus, ele disse, e ele deixou um exemplo. A gente temos tanto exemplo de tantos homens que foram fiéis e andaram com Deus. A gente tem exemplo de John Wycliffe, um homem que no tempo dele se levantou combatendo as heresias da época dele. Por que não falarmos de John Hus, um homem que foi queimado em praça pública por causa da sua convicção, um homem chamado a abrir mão das suas convicções, e um homem que preferiu morrer do que abrir mão daquilo que ele acreditava piamente, um homem que não se vendeu, um homem que preferiu ser queimado. Porém, as suas palavras, o seu testemunho, o seu exemplo de fé, de comprometimento, de piedade, ainda ressoam em todo mundo. Por que não falarmos de Lutero? Por que não falarmos de John Wesley, a família Wesley? Por
Por que não falarmos do grande avivalista George Whitefield, o homem das grandes pregações? Por que não falarmos de um dos homens mais poderosos da pregação, Charles Haddon Spurgeon? Homens que a vida, homens que o testemunho, homens que o exemplo ainda fala em todo mundo. Hoje nós precisamos de homens que sejam exemplos de pais, porque se não forem exemplos de pais, jamais poderão exercer paternidade nessa geração. Por isso a Bíblia diz, Paulo diz para Timóteo, aquele que não governa bem a sua casa, não pode governar nada na casa de Deus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, verso 19, Paulo dizendo: filhinhos, pelos quais outra vez eu sinto dores de parto, até ver Cristo ser formado em vós. Hoje nós temos muita gente boa para formar líderes, mas poucos para exercer paternidade. Porque quando se forma líderes, se aquele líder não dá certo, você troca ele é substituído. Agora, nenhum pai que exerceu paternidade sobre a vida de um filho, o pai ele não vai trocar o filho por outro, jamais. Hoje o que está nos faltando são homens realmente que nessa geração exerçam não simplesmente liderança para dizer que é um líder, que é um grande pastor, que tem uma grande igreja. Muita gente está enganada a respeito disso. Hoje o que nos falta são liderança que exercem de fato paternidade sobre a vida daqueles que estão debaixo do cajado que Deus te deu. Muito mais do que o número de membros, muito mais do que o número de pessoas, é realmente você saber realmente o porquê você foi chamado. Uma outra coisa que nos falta, exemplos que nos faltam, são de homens que realmente nos dão exemplo do que é ser um bom marido. Porque hoje, infelizmente, uma das coisas que tem assolado a igreja de Cristo é o segundo, o terceiro e tantos outros casamentos entrando dentro da igreja, como que um ímpio que não teme a Deus irá olhar para dentro da igreja, que tinha que ser o exemplo, o padrão de como homens teriam que servir a sua família, sendo um bom pai ou sendo um bom exemplo de marido, sendo que hoje, infelizmente, isso dentro da igreja está perdendo a credibilidade. As pessoas não estão importando se vão realmente denegrir a imagem do Evangelho e da pessoa de Cristo. Não estão se importando com isso, não estão levando em consideração isso. Afinal de contas, o que está acima de tudo é o meu bem-estar. Se eu estiver bem, o que se importa? Casar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Mas a Bíblia exige de nós um exemplo, realmente um padrão, para que essa geração imite de homens que são bons pais, que exercem realmente autoridade sobre os seus filhos, para que esses homens tenham a autoridade de Deus para exercer paternidade. Por isso que Paulo diz: Timóteo, aquele que não governa bem a sua casa, não pode governar nada na casa de Deus. Se nós tivermos consciência disso, nós vamos entender o lugar que nós estamos. Paulo ele diz: não pode, porque ele está fazendo um paralelo, porque a igreja começa em casa. Então, se em casa a pessoa ela não consegue governar a casa, ela não tem autoridade para governar a casa, ela não tem moral para governar a casa, ela não é exemplo para governar a casa. Paulo estava dizendo: Timóteo, então não serve para governar as casas de Deus. Por isso que ele diz: Timóteo, são instruções poderosas.
que Paulo dá para Timóteo, dizendo: Timóteo, o bispo, o líder, ele seja irrepreensível, não dá muito vinho, seja marido de uma mulher só. Olha isso, o que a Bíblia está dizendo? Primeiro, tem um casamento só, e segundo, não tem amante. É a palavra de Deus para a gente seguir as pisadas de Cristo, assim como Cristo andou. A Bíblia diz que aquele que diz que está nele, então ande como ele andou, pratique aquilo que ele praticou. Para a gente seguir as suas pisadas, seguir as pisadas de Cristo, é andar no mesmo caminho dele, é seguir o seu rastro, é seguir as suas trilhas, é colocar o pé onde ele tirou. Primeira coisa que Cristo deixou como exemplo para mim e para você foi a obediência dele. Foi a obediência dele. Deixa eu dizer uma coisa: Cristo, ele não morreu simplesmente porque ele te ama, né? Cristo, ele morreu por mim, por você na cruz, porque ele foi obediente. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 verso 8 que sendo ele obediente até a morte, e morte de cruz, Cristo, ele foi obediente até o final do propósito do Pai. Ele não desviou do propósito, ele não titubeou em dois pensamentos, ele não ficou em cima do muro. Cristo foi obediente até a morte. Ele nos deixou o exemplo para que nós sejamos obedientes. A obediência é muito mais, irmãos, do que um ato de espontaneidade ou da vontade. A obediência é uma decisão, é uma escolha de cada um de nós. A Bíblia diz em Romanos 5,19 que por causa da obediência de muitos foram feitos justos. Por causa da obediência de Jesus. A desobediência de Adão nos trouxe consequências graves. Olha o impacto que causa até hoje no mundo, mas olha a obediência de Jesus, o impacto poderoso que causa. Aleluia. É tremendo isso. Glória a Deus. Então nós precisamos realmente andar nas pisadas de Jesus, porque o que nos falta realmente são exemplos para que essa geração olhe e veja que ainda existem homens e mulheres compromissados com Deus. Glória a Deus. Que as crianças olhem e vejam que o pai e a mãe têm uma aliança com Deus. Em que a igreja olhe e veja que o seu líder é um líder que tem compromisso com Deus, com a verdade, com a santidade e compromisso com a família. É um bom pai e um bom marido. Fora disso, irmãos, não adianta nada. Você pode ser um bom empresário, pode ser um bom empreendedor, pode ser um melhor médico, um melhor engenheiro. É bíblico. Se nós falharmos no exercício da nossa família, como marido e como pai, nós falhamos em tudo diante de Deus. Deus, ele não vai pedir conta para a gente, homem, primeiramente, do meu trabalho, da posição que ele me colocou, da igreja que ele me deu. A primeira coisa que Deus vai cobrar e vai pedir conta aos homens é da família que ele deu. Essa é a igreja, de fato, que ele vai cobrar de mim e de você, meu querido, realmente, para que nós venhamos dar realmente conta da mulher que ele nos deu, a igreja, os filhos que ele nos deu, a igreja que ele nos deu, nossa família. Ele foi obediente, que nós venhamos ser obedientes como ele, não se desviar do propósito, não se perder no meio do caminho, não quebrar esses princípios tão importantes como Paulo orientou para nós como pai, para nós como líderes, realmente como figuras de referência, como pessoas que têm que ser exemplo para essa sociedade, que as pessoas vão olhar e falar assim: eu quero realmente ser um marido igual àquela pessoa, eu quero ser uma mulher, uma esposa igual àquela mulher, eu quero ser um pai como aquele homem, eu quero ser uma mãe como aquela mulher. Pessoas que alguém olha e tenham como referência, porque a pior coisa que tem é uma geração sem referência, porque a geração perde a referência. Aí hoje a referência se tornam quem? Se tornam as pessoas que a mídia apresenta.
porque a igreja está perdendo o padrão, está perdendo a referência. Outra coisa que Jesus nos ensinou: a andar nas pisadas da humildade. A Bíblia diz que Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 29, dizendo: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. É interessante que a humildade, Jesus diz que faz com que o homem tenha descanso na alma. É engraçado que o orgulho faz com que a alma do homem não tenha descanso e nem paz, porque o orgulhoso, ele está em busca sempre de ser melhor do que alguém, de estar acima de alguém, ele sempre está em busca disso. Então a alma dele não tem descanso. Mas para aquele que realmente decidiu andar nas pisadas da humildade, Jesus ele diz para esse daí, a alma dele vai encontrar descanso. A palavra humildade vem do original humus, que significa terra. O Salmo 103, verso 14, fala muito bem sobre isso. O salmista diz: Deus ele conhece a nossa estrutura e ele se lembra que somos pó. Deus ele sabe do que realmente o homem é feito, a sua essência de fato, do que ele foi criado ali, além de ser um homem espiritual. Mas a Bíblia está dizendo aqui que ele é pó, e nós não podemos esquecer disso, que nós somos pó, nós não somos ouro, nem prata. Entenda realmente isso. Tem pessoa que acha que ela é uma barra de ouro. Meu Deus do céu, nós estamos se perdendo no meio da caminhada, achando que somos uma coisa que a Bíblia não diz que somos. A humildade não é um dom, a humildade é uma escolha. A humildade está diretamente ligada ao caráter do homem, ao caráter. A pessoa tem um caráter de uma pessoa que é humilde, que ela aprendeu o exemplo de Jesus, que aprendeu a andar nas pisadas de Jesus. Às vezes nós se deparamos, irmãos, com atitudes de pessoas que manifestam uma arrogância, e às vezes nem ela nota aquela atitude de arrogância dela, mas é que aquilo está impregnado no caráter dela, que ela já faz aquilo naturalmente. Às vezes você vai conversar com uma pessoa que às vezes está uma posição maior do que você, seja no trabalho, seja na escola, ou até mesmo dentro do contexto eclesiástico, dentro da igreja. É a pessoa que às vezes está um cargo mais elevado que você vai conversar e você vê que aquela pessoa ela não dá muita atenção para aquilo que você está falando. Sabe por quê? Porque a arrogância faz parte do caráter dessa pessoa. Ela não tem humildade para ouvir alguém que às vezes para ela é inferior. É por isso que um dos pontos que realmente nos ensina sobre a humildade é porque a humildade no caráter da pessoa faz ela sentar para ouvir determinadas outras pessoas. A humildade nos ensina muita coisa. Discutir isso sobre a pessoa de Cristo, como é importante o exemplo, as palavras de Cristo, a humildade de Cristo, porque Sócrates e Platão, eles ensinaram cerca de mais de 40 anos, Aristóteles ensinou mais de 60 anos, Jesus andou por essa terra durante 3 anos, e os ensinamentos de Jesus durante 3 anos são mais poderosos e mudou toda a história de todo mundo, muito mais do que esses 3 filósofos, esses homens que é considerado em todo o mundo inteiro, que ensinaram durante 100 anos, mas o ensinamento de Jesus durante 3 anos ainda fala até hoje e transforma a vida. Aleluia. E prepara o homem para viver a eternidade com Ele. Glória a Deus. Nós precisamos andar nas pisadas de Jesus. Nas pisadas de Jesus. Filipenses 2:5 em diante diz que Ele humilhou-se a si mesmo. Ninguém obrigou Ele a se humilhar, mas a Bíblia diz: mas Ele se humilhou a si mesmo. Por isso que a Bíblia diz para a gente seguir o exemplo dele, andar nas pisadas dele. É tão tremendo isso que Mateus capítulo 5, no sermão da montanha, ele começa dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito. Ele fala sobre a humildade de
espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, né? Porque esses daí de fato herdarão o reino de Deus, deles é o reino dos céus. Então nós temos que observar a importância de seguirmos as pisadas de Jesus. Uma outra pisada que ele nos deixou como exemplo é de ser servo. Jesus mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida por amor de muitos. Filipenses 2,7 diz que ele assumiu a forma de servo. A forma de servo. Ser servo não é ser nem inferior e também nem se achar superior de ninguém. Ser servo não é uma posição humilhante. Ser servo é alguém que reconhece o que de fato ela é. Servo de Deus. Não existe um título maior. Um dos títulos que, quando falasse a respeito do pastor Ciro, o nosso saudoso pastor Ciro, ele dizia que se você tiver que me chamar de alguma coisa, me chama de servo de Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje as pessoas querem tanto título, quer PhD. A gente vê, irmãos, a gente vê as pessoas querendo anelzão de teólogo, anelzão disso, anelzão daquilo. Irmãos, eu louvo a Deus pelo pastor que o Senhor enviou para a cidade de Ribeirão. Glória a Deus. Que o único título que ele queria, além de ter título de advogado, de dentista e tantas outras coisas, título de protético, o que ele mais gostava, o que ele mais zelava, o que ele realmente levava em consideração, era ser chamado de servo de Deus. Glória a Deus. Servo de Deus. Aleluia. Nós tivemos um exemplo aqui na cidade de Ribeirão. E quando nós olhamos para isso, irmãos, para tudo isso que Jesus nos ensinou, deixando-nos o exemplo, há um desejo no nosso coração de fazer como ele. Paulo, ele disse assim em 1 Coríntios 9,19, ele disse assim: eu me fiz de servo de todos para ganhar muitos. Em Filipenses 3,5, Paulo ele dá ali o currículo de quem ele era. Ele diz: eu era segundo a lei, zeloso, fariseu, eu era da tribo de Benjamim. Ele começa a lhe dar todo o relato ali, o seu currículo de quem ele era, aonde ele foi criado, aonde ele foi preparado, aos pés de Gamaliel. E ele diz: mas quando eu encontrei a Cristo, quando eu tive um encontro com Jesus, tudo isso para mim não tem valor nenhum. E ele diz para ele: porque para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro. Ele sabia o que de fato agora era importante, o que de fato agora era prioridade. Hoje as pessoas, elas se gabam tanto de um título, de uma posição, de um quadro que ela pendura na parede, de um símbolo que ela leva no peito, de um uniforme, de uma condecoração, de algo que ela ganhou, de um anel, para ela poder falar de boca cheia. Mas não existe título maior do que um servo de Deus, uma serva de Deus. Não existe posição mais gloriosa, não existe patente mais alta do que estar aos pés do nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Não há nada mais glorioso disso. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Billy Graham, que foi um dos maiores pregadores de todos os tempos, ganhador de almas. Billy Graham, um homem que, quando ele ia pregar nos estádios, multidões e multidões se rendiam a Cristo, ouvindo a palavra, o evangelho da salvação. E muitos ali nos Estados Unidos, pela influência de Billy Graham, dizia para ele: você tem que ser um deputado, um governador, você tem que chegar num cargo elevadíssimo, porque você tem uma influência muito grande, o seu poder de influência tem um alcance enorme. Billy Graham dizia: jamais eu irei me diminuir. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou um ministro de Deus. Glória a Deus. Eu sou um ministro de Deus. Foi para isso que Deus Aleluia. me chamou. Jamais eu irei me rebaixar. Jamais Billy Graham ele colocava um cargo político perto da posição que Deus tinha levantado ele.
Jamais. Ele sabia que ele era um servo de Deus. Uma outra pisada que Jesus ele nos deixou para a gente seguir ela. Seguir as pisadas é quando Jesus tira o pé, fica aquela marca. Ele quer que nós colocamos o nosso pé naquele lugar e andamos nas mesmas pisadas dele. É como o pai na areia falando para o filho: me segue. E brincando, vai fazendo pisadas na areia, para que o filho pequeno venha atrás, pisando aonde ele vai deixando as suas marcas, para seguir as suas pisadas. Era isso que o apóstolo Pedro queria dizer para aqueles irmãos a respeito de Cristo, através dessa carta que ele endereçou, dizendo para eles: ele deixou o exemplo, ele deixou as pisadas, então vamos andar do jeito que ele andou, vamos pisar nos lugares aonde ele pisou, vamos caminhar do jeito que ele caminhou. As pisadas do amor. Eu sempre digo que o amor de Deus foi maximizado no Calvário, na pessoa de Cristo. Não tem o que eu e você façamos que faça com que Ele nos ame mais. Não há nada nessa vida, não há nada que você venha fazer que vai fazer com que Ele te ame mais. A Bíblia diz em João capítulo 15, verso 9 até o verso 13, a respeito do amor de Deus. A Bíblia diz assim: que como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. Efésios 5,2 diz assim: andai em amor, como Cristo vos amou. Quando a palavra na Bíblia está tratando sobre andar, isso nos define um estilo de vida. E a Bíblia está dizendo: andem em amor, andem em amor. Está dizendo o que Deus espera de mim e de você como cristão, homens e mulheres que andem no amor de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, mas amando o próximo como a si mesmo. João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, Jesus disse assim: nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Jesus ele não disse: vocês serão conhecidos de fato por esse mundo que são os meus discípulos, se vocês usarem terno e gravata, se vocês tiverem o cabelo no pé, se vocês andarem só de saião. Vocês vão ser conhecidos que são os meus discípulos se vocês carregarem uma Bíblia enorme, uma harpa grandona debaixo do braço. Não, vocês vão ser conhecidos por todos esses pontos aí. Jesus disse: não, de fato vocês vão ser conhecidos se vocês amarem uns aos outros. Qual era a diferença do Evangelho para a cultura grega, para os romanos? Os romanos queriam poder, os gregos queriam ser os mais intelectuais, os mais sabidos de todos, e os romanos se gabavam do seu poder, se gabavam das suas posições. E o que diferenciava entre Roma, entre os gregos e entre aqueles que serviam a Cristo? A prática do amor. A prática do amor. Aqueles que estavam na posição romanos, os imperadores, os Césares, os grandes Herodes que estavam no poder, só olhavam para si mesmos, não sentiam a dor do povo, não sentiam a necessidade do povo. Será que hoje é diferente? Será que os Herodes que estão no poder hoje, será que os grandes Césares que estão nos poderes hoje também não são assim? Que só olham para si mesmos e não gemem sentindo a dor e a necessidade do povo? Os gregos se achavam superior a todo mundo, porque se achavam detentores do conhecimento, achavam que sabiam mais que todo mundo, que tinham conhecimento em todas as áreas, por isso se achavam os melhores, os maiores. Por isso todos os gregos gostavam
que faziam cabeças deles, para serem chamados os cabeças pensantes. Só que os cristãos não. Os cristãos, principalmente os do primeiro século, eram aqueles que amavam, aprendendo a amar, como Cristo amou. O rico sentava junto com o pobre, o poderoso sentava junto com aquele que não tinha nada. Todos tinham em comum, um sentia necessidade do outro, um morava com o outro, não havia diferença entre um nem outro. Isso confundia a cabeça dos Herodes, isso confundia a cabeça dos grandes Césares, poderosos, isso confundia a cabeça dos filósofos. Só o cristianismo, só o poder do Evangelho, só a pessoa de Cristo na vida do homem tem o poder de transformar tudo isso, de unir sábios e leigos, ricos e pobres, unificando em um corpo só, o corpo de Cristo. Seguir a pisada do amor, a pisada do amor. A Bíblia diz em Atos capítulo 13 que quando Barnabé e Paulo eles chegam ali em Antioquia da Pisídia, a Bíblia diz que pela primeira vez eles foram chamados de cristão, porque o estilo de vida, o modo de Barnabé e de Paulo andar, o modo desses homens andar, revelava a pessoa de Jesus, revelava a pessoa de Cristo. E a Bíblia diz que pela primeira vez eles foram chamados de cristão. Eles não foram chamados de evangélico, eles não foram chamados de crente, eles não foram chamados de todos os títulos que as pessoas gostam de levar, mas eles foram chamados de cristão, uma réplica autêntica de Cristo. Que o título que esse mundo venha a dar para mim e para você venha a ser de servos de Deus, venha a ser de cristão de verdade, pessoas que amam a Deus, pessoas que obedecem ao Senhor, pessoas que realmente são servos de Deus, pessoas que a humildade faz parte do caráter dela. Eu convido você aí que está na sua casa. Nós estamos falando de exemplo. A Bíblia também diz que muitos homens nos deixou o exemplo da paciência, o exemplo da perseverança. Então, antes de nós orarmos pelos pedidos de oração, nós vamos cantar um cântico. Dá para cantar, Jó? Dá? Jó também foi um homem que nos deixou um exemplo da sua paciência. Da sua paciência. Glória a Deus. Eu sei que na sua caminhada teve muitos mentores, muitos tutores, muitas pessoas que causou um impacto tremendo na sua vida. Aleluia, Deus seja louvado. Vamos louvar o Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Oh, aleluia. Mas não adore pelo que ele faz, pena tendo bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a
Jó, como pode ainda adorar? Mas faça como Se ele. não tem motivos pra cantar, Adore Jesus. abandona esse Deus e morre. Mas não adore pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, e eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Esse é o segredo. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 Ele a glória. a Ele a glória, Toda a glória. a Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós tenhamos Santo esses exemplos que a Bíblia nos apresenta. Nós vamos agora ter o nosso período de oração, nosso momento de oração. Estaremos orando neste momento. A Ana Maria, lá de Minas Gerais, pede oração pelo neto, Aleluia. Cláudio Rodrigo, que está isolado com sintomas e suspeita do Covid. Também pela Lúcia Ribeiro, que pede oração pela sua sobrinha, Bruna Ribeiro Silva, que está com infecção na garganta muito forte e está com muita febre. Também vamos orar. Nossa querida irmã Maria Lúcia também pede oração, pois está desde ontem com mal-estar e não está bem. Também nossa irmã Jéssica Cristina pede oração pela sua sobrinha da sua sogra Natália, que está internada e pegou o coronavírus dentro do hospital e agora está na UTI. Também pela Maria Lúcia, que pede oração pela sua cunhada, que está com infecção na bexiga, Uranita. E também Giovanni, que está no Bondrinho, tem 11 anos e precisa urgente de uma medula, está na UTI. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. E nós, como igreja, nós cremos no poder da oração. Amém. Porque a oração não é feita nem no nome de pastor, nem no nome de igreja. A oração, ela é feita em nome do Senhor Jesus. E foi o próprio Jesus que disse: tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu convido você a se unir conosco neste momento de oração. Aleluia.
Glória a Já Jesus. tivemos um período de louvor, um momento da palavra, e esse é um momento de oração. Eu convido você a unir a sua fé junto conosco nesse momento e orarmos por essas vidas. Pai, em nome Sim, meu do Deus. seu Filho Jesus, Aleluia. Senhor Deus. Visita nós unimos a nossa fé, meu Deus, cada pedido de junto com oração esses irmãos Senhor Deus. pelo teu nome, que Senhor. pediram oração Sim, Senhor. pela sua vida, Sim, pelos seus Concordamos familiares, nesta oração. Senhor Pai. por aqueles que necessitam de Libera uma a cura, cura, Senhor, por aqueles que milagre, necessitam de um milagre. Senhor Deus. Jesus, provisão do Senhor. a tua palavra diz, A o Senhor é última o palavra mesmo, do Senhor. ontem, hoje Sim, meu e Deus. eternamente. Visita cada um. O Senhor não mudou, o Senhor Senhor Deus. continua operando milagres, o Senhor continua curando, Senhor Sangue, Deus. o Senhor continua A última libertando, palavra é do o Senhor. Senhor continua Ora, ouvindo orações. manifesta. Nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia dessas vidas, Sim, meu Deus. tenha piedade dessas vidas, meu Oh, Senhor. Senhor Senhor. Deus. Toca, Visita Senhor, cada um. e restaura o físico, restaura a saúde, Creio meu que o Pai, Senhor é a de cura, cada meu Deus. uma dessas pessoas, os que Nosso estão em socorro casa, vem nos de ti, acompanhando, Senhor. os que estão internados no hospital, Sim, meu Deus, Senhor, aqueles concordamos que nesta necessitam, oração. Senhor, urgente, meu Sim, Pai, meu Deus. urgente, Senhor de uma intervenção sobrenatural Deus. da tua parte, Glória a conceda Deus. nesta hora, Sim, meu Deus. Senhor. Toda Manifesta, Senhor, o seu honra, toda glória, Senhor todo Deus. louvor Senhor será Deus. dado somente a glória Ti. é Senhor tua, Deus. Nós Senhor. oramos e já te agradecemos. Teu Senhor nome, Pai. Creio que Senhor. o Senhor há de nos ouvir Senhor Sim, meu Deus. Deus. e visitar cada uma dessas vidas Senhor. em Aleluia. nome de Jesus. Nós oramos em nome Glória do a Deus. Senhor Jesus e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Nós somos da Igreja do Evangelho Quadrangular de Limeira, Glória a Jesus. congregação do Jardim Recanto Alvorada. A nossa igreja, ela fica localizada aqui no bairro Jardim Recanto Alvorada, no endereço Rua Vilfredo Tetzner, 1140, ao lado da Caixa d'Água. Você e a sua família são nossos convidados a estarem conosco assim que passar esse período de isolamento, de quarentena. São os nossos convidados para estar aqui junto conosco, para juntos adorarmos aquele que vive e aquele que reina para todo sempre, para a glória de Deus, o nosso Pai. Que Deus nos abençoe, uma ótima noite para você e também para a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Um grande abraço, uma ótima noite, até a próxima.